Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhajananti Manmuda Manusim Tanashrita Param Bhavam Ajanato Mama Bhuta Maheshwaram. A tradução palavra por palavra é a seguinte: Vajananti quer dizer zombam, man de mim, muda os homens todos, manusim, numa forma humana, tanum, um corpo, ashitam, assumindo, param, transcendental, bhavam, natureza, ajanantam, não conhecendo, mama minha, Buddha, de tudo que existe, Maheshwaram, o proprietário supremo. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte: os tolos zombam de mim quando venho sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como Supremo Senhor de tudo o que existe. Esse é um verso famoso do Bhagavad Gita. E o significado? Através das outras explicações dos versos anteriores desse capítulo, fica evidente que a Suprema Personalidade de Deus, embora pareça como um ser humano, não é um homem comum. A personalidade de Deus que conduz a criação, manutenção e aniquilação da manifestação cósmica completa não poderia enquadrar-se na categoria do ser humano. Todavia, há muitos tolos que consideram Krishna meramente um homem poderoso e nada mais. Na verdade, ele é a Suprema Personalidade Original, como confirma o Brahma Samhita Ishvara Parama Krishna. Ele é o Senhor Supremo. Há muitos Ishvaras controladores e um parece maior do que o outro. Na administração corriqueira dos afazeres do mundo material, encontramos um funcionário ou encarregado, e acima dele há um secretário, e acima dele um ministro, e acima dele um presidente. Cada um deles é controlador, mas um é controlado pelo outro. No Brahma Samhita afirma-se que Krishna é o controlador supremo. Sem dúvida, há muitos controladores, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Mas Krishna é o controlador supremo. Ishvara Parama Krishna e seu corpo é Satchidananda, não material. Corpos materiais, musiquinha bonita. Corpos materiais não podem executar os atos maravilhosos descritos nos versos anteriores. O corpo dele é eterno, bem-aventurado e pleno em conhecimento. Ele não é um homem comum, embora os tolos zombem dele e o considerem-no como tal. Aqui, seu corpo é chamado Manusim, porque ele age tal qual um homem, um amigo de Arjuna, um político envolvido com a batalha de Kurukshetra. De muitas maneiras, ele está agindo exatamente como um homem comum, mas na verdade seu corpo é Satchidananda Vigraha, bem-aventurança eterna, conhecimento absoluto. Os textos védicos também confirmam isso. Satchidananda Rupaya Krishnaya. Ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus Krishna, que é a eterna e bem-aventurada forma plena de conhecimento. Isso é uma citação do Gopala Tapani Upanishad. Na literatura védica também há outras descrições. Tam Nekam Govindam. Nossa, o significado é muito grande. Se vocês forem, se tiver alguma pergunta, algum comentário no meio da leitura, então eu vou falar, porque o significado é bastante grande. Na linguagem védica também há outras descrições. Tam Nekam Govindam. Você é Govinda, o prazer dos sentidos e das vacas. Satchidananda Vigraham. E sua forma transcendental, plena em conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Apesar das qualidades transcendentais do corpo do Senhor Krishna, tais como bem-aventurança e conhecimento plenos, há muitos pretensos estudiosos e computadores do Bhagavad Gita que querem fazer de Krishna um homem comum. Talvez o estudioso tenha nascido como um ser extraordinário devido às suas boas ações anteriores, mas tal concepção acerca de si Krishna deve-se a um pobre fundo de conhecimento. Por isso, essa pessoa é chamada Buddha, pois só os tolos consideram Krishna um ser humano comum. Para os tolos, Krishna é um ser humano comum porque eles não conhecem as atividades confidenciais do Senhor Supremo nem suas diferentes energias. Eles não sabem que o corpo de Krishna é um símbolo de conhecimento e bem-aventurança completos, que ele é
o proprietário de tudo que existe e que pode conceber a liberação a qualquer pessoa. Eles zombam de Krishna por não conhecerem suas inúmeras qualidades transcendentais. Tão poucos sabem que o aparecimento... Bom, vamos lá. Dá para seguir? Eu tenho uma pergunta, mas é meio fora assim, do contexto do verso. Não. Bom, primeiro eu queria agradecer por todo o trabalho que o senhor fez nos anos que teve na BBT, que foi... Eu ouço histórias, assim, eu sou um devoto novo, tenho pouco tempo de movimento, mas eu ouço histórias do começo da BBT e as maratonas para a tradução dos livros para o português, que foi uma vitória muito grande da BBT Brasil, que hoje, graças ao trabalho desenvolvido, né, porque o senhor estava à frente da BBT, nós temos praticamente toda a literatura. É como a gente que é devotos jovens, assim, uma orientação, uma dica para que a gente se mantenha inspirado e permaneça no processo e queira avançar em consciência de Krishna, porque eu há pouco tempo saí da vida no templo. Eu saí do templo, vim para cá, fiquei um tempo fora e agora estou aqui trabalhando no restaurante e tive uma mudança de ashram, eu era brahmachari e agora eu estou na vida familiar. E o que eu senti de experiência pessoal é que, até eu li um texto de Acharya Deva há pouco tempo, eu vi um vídeo dele comentando sobre o Nava Gokula, que no começo da vida espiritual nós temos uma inocência, uma ingenuidade no sentido de ignorância, mas não no sentido pejorativo. Então nós conseguíamos sentir néctar no cantar de santos nomes, os kirtans, os bhajans, cantando a japa, mas conforme vai passando o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. E aí o ponto, ele estava comentando sobre o Nava Gokula, é você, com essa visão que você tem agora de como são as coisas, você reencontrar aquele gosto. Ok, bom. Se você fez essa pergunta, eu posso responder em relação ao verso. Ok. Ok? O verso é o seguinte: Avajananti mamuda manusintamunachita parambhavamajanatomamabhutanahejana. Os tolos zombam de mim quando eu venho nessa forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o Senhor Supremo de tudo que existe. Ora, como nós podemos entender isso? Nós vemos, você entende que você é uma parte de Deus, uma parte de Krishna. Então, assim como os tolos, os mudas, eles podem confundir Krishna e não sabem que ali está uma pessoa suprema, especial, mais do que especial. Ali está uma pessoa mais do que transcendental, a origem de tudo, né? O Maheshwara de tudo. Né? Você como parte, isso é uma tolice, certo? Isso nós podemos chamar de Maya. Da mesma forma, nós podemos então traduzir isso para o nosso campo. E foi isso que Krishna colocou no Bhagavad Gita. Ele traduziu essa natureza transcendental dele no campo humano. E obviamente Krishna, se você for ver externamente, como os tolos pensam que ele é uma pessoa comum, não digo comum, mas talvez como Prabhupada explica no significado, que ele é uma pessoa por mais elevada que seja, mas ele é uma pessoa dominada pela ilusão. Ele está dominado pelo campo. Ora, se você é parte de Krishna, você também pode ser transcendental. Aliás, pode não, você também é transcendental. Você também é de Satirananda. Ok? Mas, os tolos zombam de você. Quem são esses tolos que zombam de você? A começar por... Você. Tá? Os tolos zombam de si próprio. Ou seja, aí nós temos aquela distinção, aquela distância tão grande. Eu não, Krishna está lá no céu e estou aqui. Enquanto que se a gente entender esse Bhagavad Gita, esse verso, ele está aqui. Ele está nesse campo. Só que nós somos tolos e não conseguimos vê-lo. E da mesma forma, nós estamos nesse campo e nós somos tolos e não conseguimos nos ver.
Então essa tolice faz a chama apagar. Qual é essa chama? Essa chama do brilho, né? do brilho espiritual, do brilho eterno, do brilho de amor. Né? Então, será que eu já me esqueci do exemplo? Como Prabhupada não dava um exemplo que você tem a lâmpada brilhante e você cobre ela com poeira? Existe esse exemplo? Não? Tem o de uma faísca junto ao fogo. Não, a faísca junto ao fogo, ela se separa, ela se queima. Mas vamos pensar nesse exemplo. Se não teve esse exemplo, se eu dei o exemplo errado, me desculpe. Mas imagine uma lâmpada brilhante. Ela está ligada, brilhando, mas você a cobre. Você a cobre com uma poeira, com barro, alguma coisa assim. Você não consegue mais vê-la. Você fala, essa lâmpada já não serve. Essa lâmpada já está está aí apagada. Como ela vai brilhar novamente? Né? Mas então veja, se a gente puder limpar essa camada, você vai ver a lâmpada brilhante. Esse brilho vai brilhar, vai funcionar. Então, a sua pergunta de dizer como nós podemos manter o entusiasmo, como nós podemos manter a vida, a chama acesa, a lâmpada brilhante, é começar a entender, deixar de ser tolo e entender a natureza transcendental e eterna. Viu? Entender essa natureza de Parambhavam Majanantom Mamabhuta Maheshanam. Eu estou acima de tudo isso. E quando o Krishna fala ele também inclui nós. Porque se nós somos partes dele, o eu dele inclui nós. Não que nós sejamos eles, ele não é aquela confusão de quem é Deus e quem não é e como nós somos. Mas nós não somos separados dele. Então quando ele fala nós também estamos nele. Senão ele não seria o Supremo. Então quando ele fala, os tolos me zombam da minha natureza eterna, né, que eu sou eterno, eu sou o Supremo Senhor de tudo que existe, nós também estamos incluídos ali, na nossa parte que nos cabe, na nossa parte do campo. Então nós também somos essa natureza eterna, essa natureza livre de ilusão. Então se nós estamos agora fracos, ofuscados, sem brilho, porque nós estamos tolos de pensar que nós estamos agora na forma humana. Pensar na forma humana, que é uma ilusão. Ou seja, no sentido nós estamos. Né? Se você der uma martelada nesse dedo, você vai sentir. Você vai sentir a coisa, você vai sentir está interagindo nesse mundo. E da mesma forma também Krishna, quando veio, de acordo com esses versos, nós podemos entender. Ele também veio, ele também sentiu. Por isso os tolos pensam que o sentimento dele mostra uma prova de que ele é material. E o tolo, você ou eu, quando sentimos a dor, somos tão tolos e pensamos que é uma prova que somos materiais. Enquanto que nós somos da mesma natureza de Deus. E qual é essa mesma natureza de Deus? Total prazer, total prazer, total conhecimento, total riqueza, total eternidade. Total eternidade. Então, é uma questão, a vida é uma questão de se ver nesse campo, de se achar nesse campo. Por isso o Bhagavad Gita é todo um manual, de como você pode viver nesse campo. Olha só, então você vai ver, se você estuda o Bhagavad Gita, você vai ver ali o Arjuna todo iludido, todo desiludido, vamos dizer, todo sem saber onde estava. Por quê? Porque ele não sabia mais o campo, ele já não entendia mais aquele campo era muito desconexo para ele. E o nosso campo também é desconexo. Talvez seja por uma batida no dedo, talvez sejam pelas brigas, talvez sejam pelos conflitos que a gente tem, pela velhice, nascimento, doença e morte. Para nós é conflitante, assim como foi para Arjuna. Mas o Krishna não vai explicar tudo para Arjuna. Veja-se
entenda a sua meta, entenda o seu objetivo, entenda os seus passos dentro desse campo. Então, quando a gente começa a compreender isso, esse é o conhecimento, isso é Raja Vidya, né? Ou autoconhecimento, conhecer a si próprio. Eu estou nesse campo. E o que a Arjuna fez no momento que ele começou a se conhecer? No momento que ele começa a se conhecer, ele vê toda a natureza do campo, né? naquela forma que ele vê o passado, presente e futuro, ele vê a ilusão, ele vê os inimigos e os amigos, todos ali naquela forma de Deus. Então também, aqui a gente fica naquela, bom, ninguém pôde ver a forma universal, só a Arjuna. Ok, talvez na forma na viagem de Arjuna, na viagem total, do barato total da descrição. Mas nós não podemos também ver, nós não podemos também sentir isso. Nós não podemos sentir também essa força da matéria, e nós, no meio do campo, e o que a Arjuna viu? No meio de todo o campo, no meio de toda aquela força da matéria, ele viu Krishna. E ele viu e ele pediu para ver Krishna Govinda. Então, nós também, no meio dessa confusão toda, nós também podemos estar ali, estar esclarecidos a ponto de pedir Krishna Govinda. Govinda quer dizer, me nutra. Govinda é aquele que te nutre. Aquele que te nutre. Que dá prazer, que a nutrição quer dizer o quê? Que te preenche, que te satisfaz. Então esse Krishna, aquele que satisfaz a nós. Está aqui nós, uma vez que nós ficamos satisfeitos, nós ficamos esclarecidos. O que a Arjuna fez quando ficou esclarecido? Ele se levantou. Lutou com as armas do conhecimento, continuou dando. Ele se levantou. Então nós também, enquanto nós ficamos a lamentar as circunstâncias do campo, não tem fim para se lamentar. Não tem fim. Né? Como a gente diz no Brasil, talvez tenha aqui esse ditado que fala: você compra sarna para se coçar. Exatamente. Vocês conhecem isso aí? Exatamente. Arranja sarna para se coçar. Arranja sarna para se coçar. Então nós somos peritos nisso. Nós somos peritos porque como fala aqui, Abhajananti Mam Mudra. Abhajananti Mam Mudra. Somos tolos e ainda zombamos da vida. Somos tolos e zombamos dessa natureza. Então onde está a nossa natureza? Né? Onde está o nosso campo? Se nós nos vemos do campo mesmo, nós nos iluminamos. E o nosso campo está aí. Temos a matéria aqui, mas a matéria pode estar ao nosso comando. A matéria pode estar ao nosso comando. Não é assim? A ideia, ou seja, Krishna não vem para dar um jeitinho na matéria, vamos dizer, né? Para equilibrar, não é o Vishnu que equilibra e o Krishna que veio quando ele deixa a matéria transcendental. Então nós também podemos, nesse campo de matéria, nesse campo de conflitos ou nesse campo de sarna, a gente também pode ficar esclarecido. E de acordo com o Bhagavad Gita, esse esclarecimento também vem, ou seja, qual o seu dever, o que você vai fazer. Cada um pode fazer uma coisa, um dever, cada um pode fazer uma coisa. O Arjuna talvez tivesse o dever de atirar flechas, e o outro vai ter o dever cada um tem um dever. E todos os deveres são reconhecidos. Todos os deveres são reconhecidos, pode ser um ato de amor, um ato de entrega. Como no próprio Krishna fala, né? Se você me entrega uma flor, uma água, eu aceito. Ou seja, não importa qual seja o seu trabalho, você entrega. Você não é um tolo, você deixa de ser um tolo, você entrega e você começa a brilhar. Passa a reintegrar toda a natureza material na natureza espiritual.
Exatamente. Exatamente. Outro exemplo que eu costumo dar sempre é você como um diamante. Você é um diamante. Você e eu, todos nós somos diamantes. Mas por que a gente não nos vê como diamantes? Porque somos tolos. Estamos na tolice. Mas o diamante, você pega a pedra bruta, você lapida, ele vai brilhar. Né? Ele vai brilhar. Então é uma questão de lapidá-la bem. E ele brilha o quê? Ele reflete o brilho do sol. Esse é o brilho do diamante. E o diamante é valioso. Mas é valioso porque ele está refletindo o brilho do sol. Então você deve dar valor ao sol, mas você dá valor ao diamante. Então você também, como pedra bruta, se você lapida, você vai brilhar. Brilhar o quê? O brilho de Deus. Mas o valor está ali na pedra. Então cada um é valorizado. Cada um é valorizado, valioso. Tem o seu próprio valor, não é? Cada um tem seu valor. E quanto mais bem lapidado, mais brilhante pode ser. Isto tem a ver com... Eu só estava a concordar, desculpa. Essa questão, por exemplo, a nível funcional, cada um de nós, a nível da natureza material, de acordo com a função que executa, pode realizar-se através dessa função. Não é? Agora, isso não significa que essa função que alguém está a desempenhar e que está a oferecer, digamos assim, a Krishna, acabe por representar definitivamente o seu relacionamento pessoal com Krishna. Bom, o que Krishna fala no Gita não é que você pode ver um brahmana, ou um párya, um comedor de cachorro, ou elefante, todos iguais. Exato. Não há diferença. A questão está no serviço, não é? A prática do serviço devocional é que faz a diferença, não é propriamente o corpo nem a função que se desempenha. Mas é a prática a partir da consciência espiritual que se adquire. Mas eu acho que o interessante é ver nesse verso essa questão, nós damos essa importância quando nos consideramos o Krishna, e os tolos zombam dele por ele ter essa forma material. Mas nós também podemos ver, se somos partes de Krishna, nós também estamos zombando de nós mesmos por termos dessa forma material. Nós estamos, a tolice é igual. A diferença é que o próprio corpo de Krishna não é material. Não é? Ele pode se apresentar aparentemente com essa forma. Material. Não é? Ele pode se apresentar com essa forma, E mas você? o corpo dele não é material. E você? O seu corpo é pleno de bem-aventurança. E você? E eu, não a nível do corpo, mas a nível da alma, sim. E qual a diferença? Eu não entendo. Eu realmente não entendo essa interpretação diferente. A diferença? Existe uma diferença, existe uma falha na interpretação aí. Ou seja, quando Krishna veio, ele também tinha um corpo. Tinha um corpo ou era o corpo? Não, você é o corpo, você tem um corpo. Mas acha que Krishna... Você é um corpo ou tem um corpo? Primeiro, para entender o que você fala com o seu verbo. Sim, você tem um corpo. Eu tenho um então, corpo, mas não quando sou Krishna veio, ele também tinha um corpo. A tal ponto que ele mostrou, né? Ele mostrou, por exemplo, ele ser morto por um caçador e se sangrar e morrer dessa maneira. Então, ele também tinha um corpo. Mas se você entender a natureza transcendental dele, você vai ver que ele é além do corpo. E você também tem um corpo. E se você entender a sua natureza transcendental, você vai entender que você também é além do corpo. Você pode sangrar, mas você é além do corpo. Posso falar uma coisa? A única diferença é que Krishna pode fazer isso a hora que ele quiser. Não é? E nós não é propriamente assim, ou é? Provavelmente assim. Mas o nosso desejo... vamos falar então no campo do desejo. Né? Quer dizer, deixa eu retificar uma coisa. Krishna tem um grande propósito, que é restabelecer a religião, não é? Toda vez que ele se materializa. Nós não temos esse desejo propriamente. Nós estamos condicionados a vidas passadas. Krishna não. Porque o que é restabelecer a religião? Restabelecer o Dharma, que ele fala, né? É o propósito dele. E não pode ser o seu propósito também? Pode.
Então qual a diferença? Depende da... Mas eu estou dependente de vidas passadas. Krishna não está dependente sim. disso, né? Tá, lógico. Porque, Ou seja, a diferença porque é ele só não está eu dependendo, cá. porque ele é transcendental. E você? Eu também sou. Você também é, mas por que não é? Por que está dependendo? Porque está na Maya. Mas há uma diferença entre ser a pessoa... Ou será que é porque eu tenho karma acumulado e Krishna não? Sim, o karma acumulado não é a Maya. Sim. Mas não há uma diferença entre ser... Desculpa, peraí. Sim, sim. Essa falta de visão, né, do Dharma, Sim. essa prisão de você estar num corpo ou outro, uma visão, né, nessa samsara, vamos dizer. É uma prisão maior. O Krishna não está preso nessa samsara. Porque ele está esclarecido, ele sempre é esclarecido. Isso. É eternamente Ele esclarecido. sempre A gente vem esclarecido. sempre tentar esclarecer mais um pouquinho. Ou seja, nós estamos esclarecidos. Eu próprio disse isso a Arjuna, não é? Eu conheço todos os meus aparecimentos, Exato. mas tu não conheces os teus. Exato. Portanto, e aí diz completamente a diferença entre a pessoa suprema e original e as pessoas que são pessoas a partir da pessoa suprema original. Não é? Há uma diferença entre ser a pessoa suprema e ser as pessoas do relacionamento com a pessoa suprema. Nós somos essa tal seres Ao mesmo tempo tem essa diferença ou não tem essa diferença? Pois, é o tal simultaneamente igual e diferente. Não é? Simultaneamente igual e diferente é precisamente isso. Somos iguais, mas ao mesmo tempo não somos iguais. Somos iguais a nível de qualidades, mas não quantitativamente iguais. Só ele é quantitativamente tudo em tudo, em todos. Essa é a diferença entre a pessoa Ele brilha suprema. para o sol, ele brilha para todos. A pessoa suprema e nós as pessoas que existem a partir dessa pessoa suprema. Não é? Fomos criados separadamente. Não é? Integrantes dele, pessoas da pessoa. Okay. Ele brilha para todos, mas quanto mais dilapidados nós estamos, mais brilhamos por causa dele. É claro. Então nós descobrimos o nosso próprio tipo de relacionamento com ele. Não é? O nosso relacionamento interno que nós temos com ele e que nós de alguma forma vamos Então, descobrir. qual é esse relacionamento interno com ele? Interno. Poderia ser. Então veja só, você não importa a raça que seja, porque não tem a raça, não tem níveis hierárquicos, tá, nas raças. Raça quer dizer melosidade, amor. Amor. Sim. Amor. Basicamente, embora haja diferenças, lá está, é sempre simultaneamente igual e diferente. Ao mesmo tempo que há diferenças de intensidade, ao mesmo tempo também não há diferenças porque é sempre amor. No entanto, segundo amor Swami, existem várias intensidades dentro desses próprios tipos de relacionamento. Não é? O amor, por exemplo, conjugal diz-se, nas escrituras e nas Goswamis, que tem uma intensidade que liga todas as outras. Não é? Todas as outras estão inclusas nessa. Mais denso. Não é? Mas, no fundo, há uma intensidade maior e outra intensidade menor de acordo com o tipo de relacionamento. Mas, a nível da eternidade, é igual. Não é? Mas pode haver diferenças de intensidade nesse relacionamento. Por isso que se diz que as gopis têm um relacionamento especial. Não é? Não é que sejam mais nem menos, mas é o tipo de relacionamento. Não é? Senão não havia essas diferenças. Existe sempre a diferença e a igualdade simultâneas. Não é? Esse é que é o paradoxo. A grande dificuldade é lidar com o paradoxo. O paradoxo, quando se fala de eternidade... Mas o paradoxo é esse mesmo. O Krishna fala que eles zombam de mim, porque eles acham que eu tenho essa forma. Exatamente. Lá está. Eles têm Uma uma visão visão limitada. aí. Eles têm uma visão limitada sobre quem é Deus. Agora, Deus pode ser tudo quanto quer e pode aparecer como exatamente quando quer. Pode parecer um ser humano comum e não ser. Essa é a diferença ele entre aparece nós e dessa nós. forma humana para se relacionar com a gente. Assim como ele aparece na deidade, Exatamente. para se relacionar com o Bhakta. Essa é a grande É diferença. um canal de desenvolvimento, desenvolver o amor. Esse amor que você fala mais denso, tem que vir através de algum canal. E era o canal original. Portanto, essa é a Então diferença. você faz. Então existem os meios. Então, os meios você vê a deidade, fica mais diferente da deidade. Fica mais diferente da deidade e você tem uma relação com a deidade. Fica mais diferente do Mahamanta, você tem uma relação com o Mahamanta. Assim também para o Bhakta, esse é o processo do caminho religioso, vamos dizer. Assim como Krishna veio para o Arjuna, ou veio para Vrindavana, e se mostrou ali. Mas para num plano transcendental especial, você sabe que ele pode se
uma reprodução. É uma reprodução, embora a nível humano, mas é uma reprodução, digamos assim. Ele está sempre aí. E ao mesmo tempo, se a gente pensa que a deidade é uma forma, uma imagem apenas material, ou uma coisa material, você está É claro. Está com falta de visão. Falta de visão da realidade espiritual. Está subjacente a toda a vida, a toda a natureza, quer ela seja material, quer seja espiritual. O curioso aqui, e eu acho que é a dificuldade que a maioria das pessoas é conseguirem perceber que além da forma material também existe a forma espiritual. O facto de existir, não ter uma forma material, não quer dizer que não se tenha uma forma espiritual. Só que a diferença é que a forma espiritual é eterna, absoluta, enquanto que a forma material é temporária. Mas eu acho que vai mais além ainda, pensar que fazer esse paradoxo quando vê a forma material de Krishna, pensar que é material e não é espiritual. Claro, em Krishna, quando a gente vê a nossa forma material, a gente pensa que é material e não é espiritual. Porque além dessa maya, dessa forma física, nós somos espírito. Essa é a diferença entre nós e Krishna. Essa é a diferença entre nós e Krishna. Nós podemos ser cobertos pela ilusão, Krishna não pode. Essa é a diferença. Porque a natureza material é a sua natureza inferior e nunca pode cobri-lo. Enquanto que nós cobre-nos porque somos infinitesimais, enquanto que ele é infinito. Essa é precisamente a diferença entre ser infinito e ser infinitesimal. Nós somos cobertos pela sua natureza material, pela sua natureza externa, pela sua natureza inferior. Ela pode nos cobrir a nós, mas a Krishna não pode, porque ele é o Senhor dessa própria natureza. Mas nós podemos nos descobrir. Claro, através do autoconhecimento, através do ouvir sobre essa verdade e realizar isso em nós. Ok, gente. Mais alguma questão? A natureza espiritual, a dificuldade do movimento da consciência de Krishna, e essa é uma coisa única, e quando não tem paralelo em outros movimentos, é precisamente o reconhecimento de que Krishna, efetivamente, é a origem de tudo, não é? É a pessoa suprema e original. Nós podemos relacionar tudo com Krishna sem nos limitarmos. Não é? Enquanto que, normalmente, outras escolas dizem que ele é apenas uma das várias encarnações. Ele tem várias encarnações, tem 500 encarnações, mas ao mesmo tempo é a sua encarnação original, é a sua pessoa original, é a sua origem. Bem-aventurança pleno. Bom, e aí depois Krishna continua no verso seguinte, aí já fala, aqueles que estão assim perplexos, ou seja, perplexos em não entender a natureza transcendental dele, nossa parte, deixam-se atrair por opiniões, que ele usa a palavra demoníacas e ateístas, que estando mergulhados nessa ilusão, suas esperanças de liberação, suas atividades efetivas e seu cultivo de conhecimento são todos destroçados. Então vai aí a questão, como você disse, que a como manter essa chama acesa, né? Você vai ficando, você perde o seu campo, você perde a visão do seu campo, perde a visão de Krishna dentro do campo, você volta atrás onde no começo do Bhagavad Gita, onde a Arjuna está todo desiludido, fala que todo destroçado, está confundido, com a sua natureza material e a sua família. Ao mesmo tempo que ao contrário, se a gente vai ao contrário, a gente vai ficando cada vez mais esclarecido. Um dos pontos, então, é o contínuo cultivo do conhecimento, né? Você estudar as escrituras. Mas não é só, né? Sim. Não é só, porque conhecimento por conhecimento. O conhecimento ilumina, mas tem que ser realizado, não é? Tem que ser praticado. Ser praticado, realizado. Só quando ele se torna realizado é que passa a ser autêntico e verdadeiro. Enquanto ele se mantém como conhecimento, não chega ao princípio apenas.